Oi pessoal, como eu havia prometido, vamos falar um pouquinho agora também sobre a fase escura da fotossíntese. Eu fiquei devendo isso para vocês. Então, a fase clara, como nós já estudamos, seria o quê? Seria essa transformação da energia luminosa, em energia química. Tá? Então, aquela energia a qual foi absorvida do Sol, passou por todo aquele processo de fotofosforilação cíclica ou acíclica, e houve a formação do ATP e do NADPH2, então essa energia agora ela vai ser usada na fase escura para a formação da matéria orgânica. Então aqui nós vamos usar o NADPH2 e o ATP proveniente dessa fase clara na fase escura, tá? De maneira bem didática, nós podemos dividir, nós podemos falar do ciclo de Calvin como representante dessa fase escura. É claro que em algumas plantas nós vamos encontrar algumas peculiaridades, como é o caso das plantas C4 e das plantas CAN, que nós vamos estudar ainda em um próximo vídeo, tá? Mas nós temos aqui que o ciclo de Calvin pode representar essa fase escura, e ele pode ser de maneira didática, dividido em fase de carboxilação, fase de redução, fase de regeneração e fase de síntese do produto. Então, nós vamos analisar de maneira simplificada, cada uma dessas 4 fases. A fase de carboxilação, olha a palavra fala, carboxilação, seria o quê? Seria o retirar da atmosfera, mas lembrando de novo, que essa atmosfera ela entra em contato, a planta entra em contato com a atmosfera, os gases se difundem através dos tecidos e das células dessa planta, até atingir o cloroplasto. Vamos ver, vamos tentar analisar isso aqui a partir, lembrar dessa estrutura, Então, da mesma forma que a luz, ela incide sobre o cloroplasto, os gases, eles também vão penetrar na planta, primeiro o gás, ele não vai entrar em contato direto com esse cloroplasto, ele vai penetrar na planta, tá? E acabar chegando ao cloroplasto. Uma vez que está no cloroplasto, o gás, por difusão também, ele consegue entrar nesse cloroplasto, e a região onde irá acontecer o ciclo de Calvin é a região do estroma. Tá? Eu não sei se vocês lembram, mas no nosso último vídeo, eu coloquei para vocês que lá no final da fotossíntese ocorre a formação do ATP a partir do ADP e do fósforo inorgânico. E esse ATP ele vai então ser formado justamente nessa parte que é o estroma. Tá? Então, essa parte externa dos xilacoides, do lado de fora dos xilacoides, porém do lado de dentro dos cloroplastos. Então, é aí, nesse estroma, que vai acontecer o processo desse ciclo de Calvin que nós estamos começando a estudar. Tá? Esse vídeo aqui também é legal, porque ele mostra os cloroplastos reais. Então, aqui você tem uma visão dos cloroplastos, que são esses discos esverdeados, já na planta mesmo. Então, dentro do tecido, então aqui nós temos as células das plantas, e dentro dessas células nós encontramos os cloroplastos lá no citoplasma das células. Veja que a célula vegetal ela tem um vacúolo muito grande, central, e os cloroplastos eles acabam se localizando nessa região mais periférica. Então o gás entra no tecido, entra nas células, entra no cloroplasto, e no estroma do cloroplasto que vai acontecer esse processo que nós vamos estudar aqui, que é a fase escura, que é o ciclo de Calvin. Então, novamente aqui, voltando, nós temos as 4 fases desse ciclo, e nós vamos começar a estudar aqui a fase de carboxilação.
Então, como o nome diz carboxilação, significa retirar o gás carbônico, fixar esse gás carbônico que estava na forma de gás, né? Então, nessa fase, eu sei que eu já comentei isso uma vez, né, que isso daí assusta, né, essas fórmulas, esse monte de carbono assusta, mas vamos tentar desmistificar um pouco essas moléculas, tá? Então, aqui nós temos o gás carbônico, né? Uma molécula importantíssima, é um açúcar composto por 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Denominado ribulose bifosfato. Por que ribulose bifosfato? Porque tem 2 fosfatos, 1, 2, né? Que estão presentes nessa molécula de açúcar. Então, aqui, nessa fase de carboxilação, o gás carbônico ele vai reagir com a ribulose bifosfato, utilizando uma enzima muito importante, que é a rubisco, né? Essa enzima rubisco, ela está presente no cloroplasto, né? Ela está presente lá no cloroplasto e vai então, catalisar esse processo, ou seja, ela vai realizar, vai acelerar, né, o processo de fixação do gás carbônico. Então, a rubisco, ela vai atuar aí nessa catálise, na aceleração da reação. O gás carbônico com a ribulose bifosfato irá formar 2 moléculas de ácido fosfoglicérico. Então, reparem aqui que o gás carbônico possui 1 carbono, a ribulose bifosfato possui 5 carbonos, né? 1 mais 5, 6. Isso será suficiente para formar 2 moléculas de ácido fosfoglicérico. Glicer se refere aos 3 carbonos de cada uma dessas 2 moléculas. Um ácido, aqui nós vemos, né, esse terminal característico de um ácido, né, de uma molécula orgânica que tem a função ácida. Então, nós temos aqui 3 carbonos, então ácido glicer, né? Fósforo, porque contém cada um deles um átomo de fósforo. Então, 2 átomos de ácido fosfoglicérico serão formados, tá? Esse ácido fosfoglicérico também é muito conhecido por uma sigla chamada de PGA, né? Então, P de fósforo, G de glicérico, A de ácido, né? É um outro nome que nós conhecemos essa molécula, tá? Em alguns livros vocês vão encontrar também essas moléculas sendo denominadas de fosfoglicerato, né? O ácido fosfoglicérico, ele pode se transformar em fosfoglicerato, da mesma forma que o fosfoglicerato pode se transformar em ácido fosfoglicérico. Então, na verdade, tanto faz se eu chamo de ácido fosfoglicérico, entre aspas, né? Se eu chamo de ácido fosfoglicérico ou de fosfoglicerato, ou, como alguns livros trazem, ainda pela sigla PGA, tá? Então, vejam que um átomo de carbono, mais 5 átomos de carbono da ribulose bifosfato, são capazes de formar 2 moléculas de 3 carbonos, né? 6 dividido por 2 dá 3, que é o ácido fosfoglicérico. Então, esse é o ponto mais importante da fase de carboxilação. Eu estou mostrando para vocês as fases sem estar balanceada, né? No processo, no ciclo, no todo, né? Do ciclo de Calvin. Bom, a fase seguinte é a fase de redução, né? Nessa fase, nós iremos gastar parte daquele ATP e daquele NADPH2 que foram formados na fase clara. Então, ao gasto de energia, né? Então, um ATP e um NADPH2 será usado para cada ácido fosfoglicérico formado, tá? Observe aqui o ácido fosfoglicérico, ó, ácido fosfoglicérico com 3 carbonos, por isso glicérico, né? Mais ATP e mais NADPH2, um de cada uma, vai ser convertido
em uma nova molécula. Então, o ácido é transformado em um aldeído. Observe que não ocorreu aqui nem perda nem ganho de átomos de carbono. Aqui nós tínhamos 3 átomos de carbono no ácido fosfoglicérico. Continuaremos com 3 átomos de carbono no gliceraldeído, né? No aldeído. Né? Ele continuará com fosfato também não haverá perda de fosfato. Né? Essa molécula ela então vai se chamar glice, de 3, aldeído, né? Porque é um aldeído, 3 fosfato, porque nós temos aqui 1, 2, 3, um fosfato ligado no terceiro carbono. Tá? Então, tudo isso daqui, essa fase de redução, todo esse ATP, ele vai ser usado para quê? Para transformar o ácido em aldeído. Tá? Esse gliceraldeído 3-fosfato, ele também é conhecido pelo nome de triose P. Né? Na literatura vocês vão encontrar também ele como triose P. É só uma conversão de função da molécula orgânica. Né? É uma molécula ácida que se transforma agora em aldeído. Tá? Conhecido como triose P. Ok? Na fase seguinte, que é a fase de redução, aliás, né? Cabe agora um parênteses, né? Da fase ainda de redução. Então, porque nessa fase de redução, né, eu coloquei aqui o que acontece apenas com uma das moléculas de ácido fosfoglicéricos que são formadas. Mas, na verdade, gente, são formados 6, né? Se pensar de maneira mais simplificada, né? Para formar depois um pedacinho da molécula orgânica, que vai ocorrer no final do ciclo de Calvin. Tá? Para formar esse pedacinho da molécula orgânica, é necessário, pelo menos, né, que aqui na fase de carboxilação, eu consiga captar, fixar 3 moléculas de gás carbônico. Então, vamos pensar aqui, ó. Se são 3 que são usadas, são 3 moléculas de gás carbônico que serão usadas nesse momento, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, que 3 aqui também pedem 3 ribulose bifosfato. Então, eu teria aqui, do total de átomos de carbono do gás carbônico, 3, né? Do total de carbonos da ribulose bifosfato, se eu vou usar também pelo menos 3, então o que acontece? Eu vou ter 15, concordam? Carbono, porque cada uma tem 5, 3 vezes 5, 15. Com 15 aqui, mais 3 aqui, eu terei 18 no total. Então, eu tenho 18 carbonos. Com esses 18 carbonos, quantos ácidos fosfoglicéricos serão formados? É só dividir 18 por 3, porque cada ácido fosfoglicérico tem 3. Então, são formados 6 moléculas de ácido fosfoglicérico no final. Então, de maneira mais balanceada, 3 moléculas de gás carbônico com 3 moléculas de ribulose bifosfato irá formar no total 6 ácidos fosfoglicéricos. E na fase seguinte, na fase de redução, eu terei 6 ácido fosfoglicérico para formar 6 gliceraldeído 3-fosfato. Né? Então, aqui, 6 desses são convertidos em 6 desses aqui. Né? Em 6 gliceraldeídos 3-fosfato, 6 trioses P. Dessas 6 trioses P, uma maior parte delas serão usadas para a fase de regeneração, que é a fase seguinte. Nessa fase de regeneração, 5 das 6 trioses P resultantes da fase anterior, da fase de redução, serão usadas para regenerar a primeira molécula do ciclo de Calvin, que foi cortada, que foi quebrada, que foi utilizada, que é a ribulose bifosfato. Então, olha só, gente,
essa molécula aqui, inicial do ciclo de Calvin, ela vai ser regenerada. Vai ser regenerada usando 5 das trioses P formadas na fase de redução. Então, 5 delas vão ser usadas para regenerar a RUBP, a ribulose bifosfato. E nesse processo de regeneração também haverá gasto de ATP. Um ATP para cada ribulose bifosfato regenerada. Tá? Então, como eu falei, isso vai envolver, né, a maior parte da triose P formada na fase de redução. Então, da fase de redução são formadas 6 trioses P. 5 delas vão ser usadas simplesmente para regenerar a primeira molécula que foi usada, que é a ribulose bifosfato. É muito importante regenerar essa molécula. Por quê? Que é importante isso? Porque eu vou precisar sempre de ribuloses bifosfatos na fase de carboxilação para poder fixar mais gás carbônico. Então, eu preciso de um pool muito grande de ribulose bifosfato presente lá no estroma do cloroplasto para que esse processo aconteça. Então são usadas 5 nessa fase de regeneração. E a outra? Né? A outra que sobra, ela vai ser alocada na síntese do produto, ou seja, nessa parte final do ciclo de Calvin. Né? Então, o ciclo de Calvin ele vai envolver, né, de maneira didática, essas principais etapas, né, que é a fase de fixação do gás carbônico, né, essa fase de fixação, né, denominada, é onde eu pego o gás carbônico e transformo esse gás carbônico em ácido fosfoglicérico, né. Eu terei depois uma fase também de redução, onde o ácido fosfoglicérico ele vai ser reduzido, né, ele vai ser transformado em gliceraldeído 3-fosfato, em triose P, tá? E essa triose P que vai ser usada depois na fase de regeneração, ou então também na fase de formação do produto. Tá? Então aqui está mostrando, né, a ribulose bifosfato, aqui está formando a glicose, não está legal essa imagem. Tá? Então, mas enfim, gente, o que acontece nessa parte, nesse processo? Né? Nessa parte nós temos agora, tá, a formação do produto, a síntese do produto. Então, o que seria essa síntese do produto? Então, uma daquelas trioses P que foram formadas anteriormente vão ser alocadas agora para formar a matéria orgânica. Eu sei que todo mundo fala só de glicose, só de açúcar, como se fotossíntese no produto final eu tivesse lá, depois das transformações da triose P, formação só de açúcar, mas não é verdade, né? É formar alimento como um todo. A planta ela não forma só açúcar, ela não forma só glicose, ela forma açúcar, ácidos graxos, aminoácidos, né? Por exemplo, aqui, ó, está sendo citado alguns aminoácidos como a glicina, o ácido glutâmico, o ácido glicólico, tá? Açúcares como a sacarose, né? E outros carboidratos. Então, gente, todo o alimento é formado a partir dessa triose P que sobrou, uma molécula de 3 carbonos apenas, né? Mas observe que esse 3 carbonos ele não é suficiente para formar nenhuma glicose, porque uma glicose precisa de 6 carbonos. Uma molécula de glicose tem 6 carbonos. Então, para formar uma glicosezinha, é necessário 2 trioses P, né? Então, o ciclo de Calvin, de maneira geral, nos livros, ele acaba sendo representado desta forma, né? Ele é representado, né, usando, tá, aqueles... para formar uma molécula de 6 carbônicos, de 6 carbonos, né, que seria a glicose. Tá? Então, eu balanceei para vocês lá no início usando 3 átomos de gás carbônico que foram fixados. Né? Mas 3 é pouco para formar uma glicose. Uma glicose tem o dobro de carbonos do gliceraldeído 3-fosfato, da triose P. Então, por isso eu preciso de 6 moléculas de CO2 para formar apenas uma glicose, por exemplo. Né? Então, aqui está mostrando, né, o ciclo de Calvin. Então, observem
que 6 moléculas de gás carbônico são fixadas por 6 moléculas de ribulose bifosfato. Né? Durante esse processo são formadas 12 moléculas de fosfoglicerato, ou então de ácido fosfoglicérico, de PGA, né? Outro nome para isso. Tá? Isso para formar duas aqui, ó, de gliceraldeído 3-fosfato. Né? Para formar uma só, é tudo pela metade, né? Seria tudo pela metade, ou seja, aqui nós teríamos 3 moléculas de gás carbônico, 3, né? Mas eu estou representando para formar 2 trioses P, tá? Então nós temos aqui que 6 moléculas de ribulose bifosfato são usadas para formar 12 gliceraldeído 3-fosfato, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Nós temos o ácido fosfoglicérico, né? Desse ácido fosfoglicérico temos o intermediário nessa figura representado, porque eu fiz um resumo, né? Eu resumi o ciclo de Calvin para vocês. Eu não apresentei em detalhes, mas nós temos um resuminho aqui, né? Uma parte desses ácidos fosfoglicéricos vão ser convertidos no produto. Uma maior parte vai ser usado para regenerar a molécula de ribulose bifosfato, né? Eu falei para vocês que eram 5 para cada 3, né? Mas aqui está em dobro, são 10 para cada 6. Né? E durante todo esse processo são usados os ATPs e os NADPH2, oriundos lá da fase clara. Então, observe que para formar só uma molécula de glicose, são necessários, tá? Entre aspas, um ciclo de Calvin duplicado. Né? Ou seja, vai ser necessário que ocorra, né, a passagem desse ciclo de Calvin 2 vezes, entre aspas também, né? Ou seja, que a fase de carboxilação consiga fixar gás carbônico, formar vários ácidos fosfoglicéricos, que esses ácidos fosfoglicéricos se transformem em gliceraldeído 3-fosfato, né? E que parte desse gliceraldeído seja usado para regenerar a ribulose bifosfato, enquanto a outra parte vai ser usado para formação do produto, para a síntese do produto, né? Para cada produto formado, para cada aminoácido diferente que será formado, nós temos outros passos metabólicos, ok? Então, e esses passos metabólicos, o que vai controlar, né? Se a planta ela vai produzir naquele momento um açúcar, se vai produzir um óleo, né, ou um aminoácido, isso tudo, né, é muito influenciado pelos fatores abióticos, pelas condições do meio em que a planta se encontra naquele momento. Então, a planta, ao longo do dia, ela vai passar por diversas condições abióticas diferentes. Né? A planta, ela é uma planta que fica parada? Sim, né? Ela é séssil, é um ser séssil, tá? Mas isso não significa que o dia inteiro as condições sejam as mesmas. E também não significa que os dias sejam iguais. Tem dias mais ensolarados, tem dias menos, está mais frio, com mais luz, com menos luz, né? Pode bater um vento, a planta pode sofrer um estresse, tá? Então, as condições do meio que essa planta se encontra mudam. E da mesma forma que mudam as condições, né, as substâncias que serão produzidas a partir da triose P lá do ciclo de Calvin serão diferentes também. Né? Por exemplo, muita luz e muito gás carbônico na atmosfera, sem contar também a quantidade de oxigênio e gás carbônico, né, que também pode se modificar um pouco dentro no interior, né, quanto de gás que conseguiu se difundir e chegar até o cloroplasto, isso muda também. Né? Então, por exemplo, muita luz e muito gás carbônico forma grande quantidade de açúcar e outros de sacarose e outros carboidratos. Né? Muita luz e muito oxigênio e pouco CO2 favorece a formação de glicina e ácido glicólico. Pouca luz lá de tardezinha, então de manhã, né, que a luz está fraca, ou então um dia com muitas nuvens, tá?
o que vai ser formado em grande quantidade? Ácido glutâmico e ácido aspartico, isso para a maioria das plantas, tá? Claro que cada espécie também vai responder de maneira diferente. Sob estresse, a planta está sob estresse físico, né? Um vento que está batendo forte, tá? O estresse pode ser também outro tipo de estresse, salino, né? Estresse pode ser um animal que está atuando sobre essa planta, então isso leva geralmente à formação de óleos e glicerol. Então observe que a planta, a partir da triose P do ciclo de Calvin, o qual usa o ATP inadpegador lá da fase clara, ou seja, a partir dessa triose P da fotossíntese, a planta ela vai formar o alimento, né? Ela vai formar ou seja, os alimentos energéticos, a matéria orgânica que contém energia entre os átomos de carbono. E essa matéria orgânica não é só a glicose, como a maioria dos livros estão apresentando, né? A matéria orgânica é a matéria orgânica mesmo. São todos os compostos que são necessários para a sobrevivência dessa planta. E também nossa sobrevivência indiretamente. Então, gente, esse é um resumão do ciclo de Calvin. Espero ter ajudado um pouco aí. Aí, no nosso próximo encontro, vou falar um pouco sobre as plantas C3, C4 e CAN.